Por que um simples tapa na bunda enlouquece tanto as mulheres? Você acha que é só fetiche, só brincadeira? Errado. Isso ativa algo muito mais profundo na mente feminina. Tem a ver com poder, instinto primitivo e psicologia oculta. E aqui está o mais chocante. Elas não apenas gostam, elas desejam isso. Mas por quê? O que realmente está por trás desse comportamento? A resposta vai te surpreender e vai mudar a forma como você enxerga a atração feminina. Se você realmente quer entender por que um tapa na bunda mexe tanto com a mente feminina, precisa parar de olhar apenas para o presente e começar a enxergar o que está enraizado lá no fundo da nossa biologia. Porque, meu amigo, o desejo humano não nasceu ontem. Ele foi esculpido por milhões de anos de evolução. Imagine um tempo onde não existiam regras, não existiam leis, e a única coisa que definia quem dominava e quem era dominado era a força, a presença e a capacidade de impor controle sobre o ambiente. Homens e mulheres viviam em tribos, e a seleção sexual era simples. As mulheres escolhiam os homens que eram mais fortes, mais dominantes e mais capazes de protegê-las. Esse instinto nunca desapareceu. Ele ainda está aí, escondido sob camadas e camadas de civilização, esperando ser despertado. Quando um homem toma a atitude de dar um tapa na bunda de uma mulher, no contexto de intimidade certo e previamente existente, é claro, ele está ativando algo muito mais profundo do que parece. Ele está enviando um sinal claro de domínio e liderança. E antes que alguém venha com mimimi dizendo que as mulheres de hoje não querem isso, basta olhar para os estudos sérios sobre desejo feminino. A verdade é que as fantasias femininas mais comuns envolvem submissão, dominação e um homem que sabe tomar as rédeas da situação. Isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. Um estudo publicado no Journal of Sex Research revelou que cerca de 62% das mulheres já tiveram fantasias envolvendo dominação em algum momento da vida. Outro estudo clássico conduzido por Shannon B.R., da Universidade da Carolina do Norte, apontou que até 57% das mulheres relataram fantasias explícitas de submissão, e isso inclui desde ser agarrada com firmeza até receber um tapa no momento certo. Além disso, a renomada escritora Nancy Friday, em seu livro Meu Jardim Secreto, compilou diversos relatos de mulheres sobre suas fantasias mais íntimas, e a dominância masculina aparece repetidamente como um fator de excitação. Para fechar o caixão de vez, basta olhar para o fenômeno 50 Tons de Cinza, um livro que vendeu mais de 150 milhões de cópias no mundo, baseado unicamente no desejo feminino por um homem que sabe ser dominante. A questão é que, biologicamente, as mulheres foram programadas para reagir a gestos de autoridade e controle masculino. Isso não significa ser agressivo, bruto ou forçado. Pelo contrário, significa saber exatamente quando e como agir, demonstrando confiança e imprevisibilidade. E é aí que entra o tapa na bunda. Ele transmite segurança, transmite posse e, acredite, mulheres gostam da sensação de serem desejadas por um homem forte e seguro de si. Isso ativa regiões do cérebro ligadas ao prazer e ao instinto de sobrevivência, o mesmo mecanismo que fazia as mulheres, na época das cavernas, se sentirem atraídas pelos guerreiros mais destemidos da tribo. E se você ainda duvida, pare e pense. Por que um simples toque pode despertar tanta emoção? Por que esse gesto tão pequeno, tão rápido, pode fazer uma mulher se arrepiar, rir, olhar com desejo ou até mesmo morder os lábios? A resposta está na conexão entre prazer e hierarquia social, algo que sempre existiu na natureza. Leões, lobos, primatas, todos esses animais possuem rituais físicos para demonstrar dominância dentro do grupo. E adivinhe só? Os líderes sempre são os mais desejados pelas fêmeas. Não porque são tiranos, mas porque exalam confiança e controle. Na nossa sociedade moderna, isso se traduz na maneira como um homem se porta, no seu tom de voz, no seu olhar e, sim, em gestos sutis, como um tapa na bunda no momento adequado. E é exatamente por isso que esse gesto funciona.
Ele não é algo aleatório, não é um truque barato. Ele é um reflexo de uma dança que acontece há milhares de anos entre homens e mulheres. Mas por que as mulheres reagem desse jeito? O que acontece na mente feminina quando um homem assume o controle e impõe sua presença? Bom, agora vamos mergulhar na psicologia por trás do desejo e entender por que a submissão e o controle sempre fizeram parte do jogo da atração. Se tem uma coisa que os homens precisam entender sobre o desejo feminino, é que ele não funciona como o nosso. O desejo masculino é direto, visual e objetivo. Você vê uma mulher bonita e sente atração quase que instantaneamente. Já o desejo feminino é outra história. Ele é psicológico, emocional e, acima de tudo, contextual. Isso significa que não é o que você faz, mas como você faz. A excitação feminina não responde apenas a estímulos físicos diretos, como acontece com os homens. Ela é construída em camadas psicológicas profundas, que envolvem dinâmicas de poder e controle, algo que Freud e Jung estudaram extensivamente. Freud acreditava que o desejo humano não nasce do nada, ele é moldado desde a infância, enraizado no inconsciente através de experiências e padrões aprendidos. Ele argumentava que, no fundo, as pessoas buscam reviver certos sentimentos primitivos de segurança e vulnerabilidade em seus relacionamentos adultos. No caso das mulheres, o desejo de submissão não significa fraqueza, mas uma entrega voluntária a alguém que representa autoridade e proteção. Jung levou essa ideia ainda mais longe ao falar sobre os arquétipos, estruturas psíquicas universais que influenciam o comportamento humano há milhares de anos. Segundo ele, dentro da mente feminina, existe um arquétipo ancestral que anseia por ser conduzida por um homem forte, decidido e dominante. Isso porque, ao longo da história da humanidade, a sobrevivência da mulher sempre esteve ligada à sua capacidade de escolher um parceiro que pudesse protegê-la e guiá-la em um mundo hostil. E esse arquétipo não desapareceu. Ele está vivo até hoje, apenas adaptado à modernidade. É por isso que, inconscientemente, as mulheres ainda sentem atração por homens que exalam segurança e controle sobre si mesmos e sobre a situação. O tapa na bunda, quando feito no contexto de intimidade certo, ativa exatamente esse arquétipo. Ele comunica liderança, imprevisibilidade e domínio sutil, elementos que fazem parte do desejo feminino desde tempos imemoriais. O cérebro da mulher está constantemente avaliando os sinais do ambiente, tentando distinguir entre um homem que exala controle e outro que está apenas tentando parecer confiante. Quando você toma uma atitude firme, sem hesitação, você transmite uma mensagem silenciosa que ativa um gatilho primal na mente feminina. E esse é o ponto onde muitos homens erram, porque hoje em dia, a maioria dos caras perdeu essa noção de controle. São inseguros, cheios de dúvidas, medindo cada palavra, cada movimento, com medo de desagradar. E o que acontece? Eles se tornam previsíveis, sem graça, incapazes de criar qualquer tensão ou excitação. Mulheres querem sentir que estão diante de um homem que sabe o que está fazendo, não um moleque indeciso. E é exatamente por isso que a dinâmica de submissão e controle existe. Não porque a mulher quer ser inferior, mas porque o desejo feminino está conectado à liderança masculina. Ela quer sentir que pode se soltar, confiar, se entregar ao momento, porque sabe que está diante de um homem que tem a situação sob controle. Agora pare e pense. Se o desejo feminino fosse realmente baseado no que dizem por aí, igualdade absoluta em todos os aspectos, sem nenhum jogo de poder, por que tantas mulheres fantasiam com isso? Por que a figura do homem que assume o controle é tão irresistível? Simples, porque isso está programado na psique feminina. Mas atenção, dominância não significa agressividade. Um homem verdadeiramente dominante não precisa gritar, forçar ou agir de forma ignorante. A dominância verdadeira é tranquila, firme, inabalável. E é exatamente isso que separa os homens que despertam desejo daqueles que são apenas legais.
O tapa na bunda, quando feito no momento de intimidade certo, comunica essa presença masculina de forma instantânea. Ele diz: "Eu sei o que estou fazendo", sem precisar de palavras. Ele quebra a rotina, traz um elemento de surpresa e insere uma dinâmica de controle e entrega. Agora, a grande questão é: se tudo isso acontece na mente feminina de maneira tão intensa e automática, por que a sociedade moderna tenta reprimir esses impulsos naturais? Bom, é exatamente isso que vamos explorar agora. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, deixe um like, se inscreva no canal e deixe um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: "Eu conheço o desejo feminino. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média." O desejo feminino não é apenas uma escolha racional, mas muito dele passa por um processo biológico profundo, moldado pela evolução. Mas se isso é verdade, por que a sociedade moderna tenta negar essa realidade? O problema é que vivemos em uma era onde o discurso sobre relacionamentos e sexualidade não é mais guiado por tentar entender as suas reais causas, mas sim por ideologias e narrativas sociais. Durante séculos, o desejo feminino foi um mistério e, em muitas culturas, foi até mesmo reprimido. Mas agora, em vez de compreendê-lo, o mundo moderno tenta reprogramá-lo, impondo regras que vão contra instintos que existem há milhares de anos. E o resultado? Um conflito interno. De um lado, temos o cérebro feminino, ainda respondendo aos mesmos estímulos de sempre. Homens dominantes, autoconfiantes e que sabem conduzir a dinâmica da atração. Do outro, temos um ambiente cultural que ensina as mulheres a se sentirem culpadas por esses desejos, como se gostar da liderança masculina fosse algo errado ou ultrapassado. Isso cria um fenômeno curioso: o paradoxo entre discurso e desejo. Publicamente, muitas mulheres defendem ideias que repudiam homens confiantes e dominantes. Mas na vida real, as pesquisas mostram uma realidade bem diferente. Estudos como os publicados no Journal of Sex Research e na Archives of Sexual Behavior indicam que fantasias de submissão e dominação ainda estão entre as mais comuns entre as mulheres. O próprio sucesso de obras como 50 Tons de Cinza, que vendeu mais de 150 milhões de cópias mundialmente, prova que há algo mais profundo operando na psique feminina. Se o desejo fosse apenas uma construção social, seria possível a atração massiva por histórias onde o homem assume o controle e a mulher se rende a essa liderança? A resposta é simples: o desejo feminino não pode ser domesticado por discursos sociais. Ele pode ser reprimido, mas nunca apagado. E aqui entra um ponto crucial: a repressão gera culpa e confusão. Quando um impulso natural é constantemente negado ou julgado, ele se torna um tabu. E quando algo vira um tabu, ele não desaparece. Apenas se manifesta de formas menos óbvias e muitas vezes mais intensas. Isso explica por que tantas mulheres, mesmo dizendo que querem um homem sensível e moderno, acabam sentindo atração por homens que demonstram autoridade e segurança. O desejo não segue a lógica do que é politicamente correto. Ele tem seus próprios desígnios, muitas das vezes inconscientes. No final das contas, a grande verdade é que a cultura pode tentar ditar regras, mas não pode apagar milhões de anos de programação biológica. A mulher pode dizer que quer um tipo de homem, mas seu corpo e sua mente sempre reagirão a outro. Agora, a pergunta que fica é: como os homens devem lidar com essa realidade? Como usar esse conhecimento da forma certa para se tornar mais desejado, sem cair em armadilhas culturais que tentam enfraquecê-los? Antes de entrarmos nos detalhes de como aplicar tudo isso na prática, é preciso deixar uma coisa bem clara. Tudo o que discutimos até aqui se aplica a um contexto de intimidade, previamente consentido, dentro de um relacionamento saudável e respeitoso. Não estamos falando de atitudes aleatórias, invasivas ou desrespeitosas. O jogo da sedução é uma dança onde ambos precisam estar em sintonia,
Se não há conexão, se não há reciprocidade, qualquer tentativa de imposição vira grosseria e vai gerar o efeito oposto ao desejado. Dito isso, agora vem a parte essencial. Como saber o momento certo? Como entender os sinais femininos e agir com confiança sem parecer forçado? O segredo está no equilíbrio entre firmeza e sensibilidade. Ser dominante não é ser bruto. É saber interpretar o jogo da sedução e agir no instante certo, com naturalidade. O homem que domina esse jogo nunca precisa forçar nada. Tudo acontece de forma fluida e espontânea. Agora, falando especificamente do tapa na bunda, ele deve vir como um desdobramento da interação já existente. Se o clima está quente, se a troca de olhares e o toque já indicam desejo, se a mulher está receptiva e engajada no momento, esse gesto pode amplificar ainda mais a excitação. Ele funciona porque reforça a conexão e a dinâmica dentro da relação. Mas quando feito sem contexto, sem sintonia ou com hesitação, ele perde completamente o efeito. O problema não é o gesto em si, mas o momento e a maneira como ele é executado. E aqui entra a última e mais importante lição. A confiança é tudo. Se você não estiver seguro do que está fazendo, qualquer atitude pode parecer errada. Homens inseguros, que ficam esperando uma validação externa para agir, quebram completamente o fluxo natural da sedução. Mulheres sentem essa insegurança de longe, e isso mata o desejo instantaneamente. Portanto, se você quer aplicar esse conhecimento da forma certa, precisa aprender a ler os sinais, agir com confiança e estar sempre atento ao contexto. No final das contas, entender a dinâmica do desejo não se resume a um gesto isolado. É sobre como você se porta, como conduz a interação e como se faz desejado. Agora, depois de tudo isso, fica a grande questão. O que tudo isso nos ensina sobre desejo, poder e a verdadeira natureza dos relacionamentos? Bom, vamos concluir tudo isso agora. Mas antes de continuarmos, se esse vídeo acrescentou algo em sua vida, veja o primeiro comentário fixado e apoie esse canal a continuar a trazer mais conteúdos de valor para você. Meu muito obrigado. Se tem uma coisa que você precisa levar deste vídeo, é que o desejo feminino não é aleatório, não é lógico e muito menos politicamente correto. Ele segue regras próprias baseadas na biologia, na psicologia e na dinâmica entre homens e mulheres. Vimos como o desejo feminino é profundo, inconsciente e moldado por milhares de anos de evolução, como a atração está diretamente ligada ao domínio, à confiança e à capacidade do homem de conduzir a relação. E, acima de tudo, entendemos que a cultura pode tentar reprimir certos impulsos, mas nunca apagá-los. Agora cabe a você decidir como vai usar esse conhecimento. Vai ignorar tudo isso e continuar no escuro? Ou vai começar a enxergar a realidade como ela é, aprender a jogar da maneira certa e assumir o controle da sua própria vida? Se você chegou até aqui, parabéns! Isso já mostra que você faz parte de um grupo seleto de homens que querem estar além da média. E é exatamente para caras como você que criamos esta comunidade. Um espaço onde falamos a verdade, onde desvendamos o jogo real das relações e onde buscamos o crescimento masculino sem desculpas. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve agora. Aqui a gente entrega conteúdos que você não vai encontrar por aí, porque falamos o que realmente importa, sem filtros. Deixe seu like se esse conteúdo abriu seus olhos, porque isso nos ajuda a trazer ainda mais vídeos como esse. E agora eu quero saber de você. Qual parte desse vídeo mais fez sentido para você? Qual foi o insight que mudou sua forma de enxergar o desejo feminino? Comenta aqui embaixo, porque sua opinião é fundamental para fortalecermos essa comunidade. Vamos juntos nesse caminho para além da média, e é só o começo.